base aliada estuda entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Tudo isso para rever a decisão do Congresso que derrubou essa cobrança. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai receber aqui, a gente vai aprofundar nesse tema. Fica com a gente que a gente vai falar mais um bocado sobre isso. E a gente vai ter a participação aqui no estúdio de Walter George, editor de Opinião do Povo. Mas agora, vamos lá, a Brasília. Como eu falei há pouco, tem atualizações sobre essa crise entre o Congresso e o governo federal. João Paulo Biagi, muito boa noite. Conta pra gente que novidades são essas. Como é que a gente aí em Brasília? Boa noite a você, a todos que o decreto legislativo aprovado ontem aqui na Câmara, também no Senado Federal, já foi promulgado pela presidência do Congresso Nacional, com a assinatura do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas ainda não entrou no Diário Oficial, por isso ainda não está valendo. A expectativa é que isso ocorra até o fim do dia de hoje, numa edição extraordinária do Diário Oficial Legislativo. Importante a gente dizer que sobre essa possível judicialização, ela foi ali cogitada pelo ministro Fernando Haddad, mas aqui dentro do Congresso ela não é levada tão a sério assim. Até mesmo parlamentares da base aliada dizem que pode ser um tiro no pé. Inclusive, Jacques Wagner, líder do governo no Senado Federal, disse que há outras batalhas que podem ser brigadas, podem ser feitas aí, que não essa do IOF. Ele disse que essa é uma matéria vencida, passada, e que o governo vai fazer é se reunir na sexta-feira, o presidente Lula, os líderes aqui do Congresso, também o ministro Fernando Haddad, para pensar em alternativas para reaver, de alguma forma, esses 10 bilhões de reais que foram perdidos e precisam aí ser recompostos dentro do orçamento da União. A derrubada é considerada histórica, viu, Tardan? Isso porque a última vez que o parlamento derrubou um decreto presidencial foi lá em 1992, 33 anos atrás, 6 meses antes da Câmara dar início ao impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Pautar o projeto que foi aqui na Câmara dos Deputados, da noite para o dia, 11h30 da noite, a postagem do presidente Hugo Mota pegou todo mundo de surpresa, do PL ao PT. E isso fez até mesmo com que o tenente-coronel Zucco, o autor do projeto de decreto legislativo que derrubou esse decreto do presidente Lula, fosse pego de surpresa. Ele chegou a dizer que estava no Rio Grande do Sul, teve que marcar uma passagem de última hora para poder vir a Brasília. Já o PT se manifestou por meio de Jacques Wagner. Disse que esse foi um acordo feito por Hugo Mota com Davi Alcolumbre e que as relações entre governo e parlamento podem ficar traumatizadas após essa votação. Vamos acompanhar um trecho do que disse Jacques Wagner. E da votação traumática que houve um acordo, todos vocês acompanharam a saída da residência do presidente da Câmara, meia-noite de um domingo, 6 horas de reunião, onde foi feito um acordo. Todo mundo saiu exultante, exuberante, dizendo que era um belo acordo. Não me pergunte, que não é eu que sei que responder isso. Tem que perguntar ao presidente da Câmara. O que aconteceu que mudou daquele domingo para frente? Só ele que sabe. Você sabe se o presidente Lula vai ligar para o Alcolumbre e para o Mota para conversar com eles Quando? disso? Agora, depois da sessão ou amanhã, enfim, nos próximos dias? Não, agora depois da sessão seguramente não. Vamos agora um pouco dos bastidores, algumas conversas de corredor por aqui, Tardan, que é o seguinte: na terça-feira à noite, o presidente Hugo Mota se reuniu com Davi Alcolumbre e decidiram, então, pautar o PDL e o decreto presidencial para quarta-feira à tarde nas duas casas. Segundo o Jacques Wagner, todo o governo só foi informado na quarta-feira pela manhã, já que essa decisão foi tomada já tarde da noite, perto ali da meia-noite. Os motivos da insatisfação do parlamento com o governo federal estão principalmente no formato da execução das emendas parlamentares, principalmente as de saúde, que dão menos grau de interferência aqui no Congresso Nacional e mais poder aos ministérios. Há também a possível vilanização do Congresso, no caso envolvendo a derrubada do veto que aumentou os valores das contas de energia. Segundo Davi Alcolumbre, isso não ocorreu. E aqui, esse fato expõe mais uma vez uma briga, uma confusão entre o Executivo e o Legislativo. Logo depois da derrubada do veto, o Ministério de Minas e Energia divulgou
ficou ali com 545 bilhões pelos próximos 40 anos por causa da derrubada desse veto. Davi Alcolumbre disse que não, mas a gente lembra que Davi Alcolumbre e Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, são desafetos confessos. Então, isso inflou ainda mais a vontade de Davi Alcolumbre de dar essa resposta no governo federal. Há também, por parte de Hugo Mota, um descontentamento com as férias do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que saiu de férias, saiu para descansar nesse período de negociações de alternativas ao IOF, ao imposto alta do IOF, né, ao imposto de operações financeiras. A confusão se deu e a crise se instalou entre executivo e legislativo, de forma que o presidente Lula ainda não tinha visto em nenhum dos 3 mandatos dele. A gente lembra, a derrubada de um decreto presidencial só ocorreu pela última vez há 33 anos com Fernando Collor de Mello. A expectativa é que Lula, então, tente entrar nesse circuito, conversar com o Hugo Mota e também com Davi Alcolumbre para apagar esse fogo e melhorar as relações aqui por Brasília. Tardan, eu volto com você. Obrigado, Biagi. Quer dizer que as férias do ministro Haddad pode ser uma das causas disso daí na avaliação de alguns, né? Olha só. Obrigado, Biagi. Daqui a pouquinho a gente volta com você, que tem mais dicas. Peraí, deixa eu pedir para abrir o som. São vários pontos dessa equação que fazem com que o legislativo esteja descontente com o executivo. Essa situação envolvendo Alexandre Silveira e Davi Alcolumbre, as férias do ministro da Fazenda durante essa negociação, também as emendas parlamentares, a decisão do Supremo Tribunal Federal tirou o poder aqui do parlamento, os ministros precisam aprovar planos de trabalho antes de mandarem essas emendas parlamentares, principalmente aquelas individuais. Toda essa equação faz com que haja um descontentamento do parlamento com o governo federal e assim haja todas essas retaliações. O problema é que essa semana chegou no ponto principal dessa confusão, dessa briga envolvendo o governo federal, o executivo e o legislativo, o parlamento, o Congresso Nacional. Tardan.